Muita gente gosta de repetir uma ideia confortável, que a desinformação é só caos, mentiras mal contadas ou boatos de internet. Mas a realidade é muito mais fria. Não estamos falando só de fake news. Estamos falando de operações algorítmicas. Basta influenciar o suficiente. E é aqui que a inteligência artificial entra. A IAO não cria só textos ou imagens. Ela organiza narrativas, identifica emoções, mapeia o comportamento coletivo. Ela sabe o que gera medo, o que gera raiva, o que gera apatia. E principalmente, sabe quando entregar cada mensagem. A desinformação moderna não funciona gritando mentiras. Ela funciona sussurrando dúvidas. Com o tempo, a verdade deixa de ser sólida e se torna negociável. Porque quando tudo parece incerto, as pessoas deixam de reagir. Ela analisa milhões de interações em tempo real. Comentários, compartilhamentos, tempo de tela, reações emocionais. Com esses dados, sistemas conseguem prever como uma população vai reagir a um tema antes mesmo dele explodir. Isso permite algo extremamente poderoso: ajustar a narrativa antes que o debate comece. Não se trata de inventar uma história do zero, mas de distorcer levemente a percepção do que já existe. Uma crise não precisa ser negada, ela só precisa ser relativizada. Um erro não precisa ser escondido, ele só precisa ser diluído em outros assuntos. E tudo isso de forma automática. Quando um tema ganha força, entram em ação mecanismos invisíveis. Amplificação seletiva, redução de alcance, priorização de certos enquadramentos. Nada disso aparece como uma ordem direta. Não há um botão escrito manipular. O controle acontece pela configuração de relevância. O que aparece primeiro, o que aparece depois, o que simplesmente desaparece do seu feed. A inteligência artificial não diz o que você deve pensar. Ela decide o que você vai ver. E isso muda tudo. Porque quem controla o fluxo de informação não precisa controlar opiniões. As opiniões surgem sozinhas, dentro do espaço que foi permitido. Essa é a nova face da desinformação estatal. Menos autoritária, mais elegante, mais difícil de provar. E exatamente por isso, muito mais eficaz. Existe uma crença perigosa de que plataformas digitais são espaços neutros. Na prática, nenhuma grande plataforma funciona sem curadoria algorítmica. E onde existe curadoria, existe poder. Governos entenderam que não precisam controlar o conteúdo. Eles precisam influenciar os sistemas que decidem o que é relevante. A inteligência artificial é o coração dessa engrenagem. Ela define quais assuntos sobem, quais esfriam, quais nunca chegam ao grande público. E isso não acontece por censura explícita. Na maioria das vezes, acontece por priorização técnica. Um conteúdo não é removido, ele apenas deixa de ser recomendado. Outro não é promovido oficialmente, ele apenas recebe um pequeno empurrão algorítmico. No papel, parece neutro. Na prática, o impacto é gigantesco. Relatórios internos e parcerias estratégicas mostram que governos e plataformas compartilham interesses. Estabilidade, controle de crises, prevenção de desordem informacional. Esse termo parece inofensivo, mas ele é extremamente amplo. Quando um tema ameaça sair do controle, os sistemas entram em ação. Aí, não para calar essas vozes, mas para reduzir sua capacidade de contágio. Enquanto isso, narrativas alternativas ganham espaço. Não necessariamente falsas, mas cuidadosamente moldadas. Narrativas que desviam o foco, fragmentam a atenção e transformam indignação em confusão. Esse é o ponto-chave. A desinformação moderna não depende de mentiras absolutas. Ela depende do excesso de versões. Quando existem versões demais, nenhuma parece totalmente confiável. E a população entra em estado de paralisia cognitiva. A inteligência artificial é excelente nisso. Ela aprende quais formatos funcionam para cada grupo, qual tom gera mais aceitação, qual abordagem gera menos resistência. Uma mesma mensagem pode ser entregue de formas diferentes para públicos distintos. Para uns, como preocupação técnica, para outros, como humor, para outros, como falsa equivalência. Tudo isso sem que as pessoas percebam que estão consumindo versões adaptadas da mesma narrativa. O resultado
é um campo informacional fragmentado. Cada grupo acredita estar bem informado, mas ninguém enxerga o quadro completo. E quando ninguém vê o todo, ninguém consegue reagir coletivamente. Essa é a verdadeira eficiência da operação algorítmica. Não impor uma verdade, mas impedir a construção de uma verdade compartilhada. E quando a realidade se fragmenta, o poder se centraliza, porque apenas quem controla os sistemas consegue enxergar o panorama geral. Todos os outros veem apenas recortes. Existe um mito confortável, o de que manipulação informacional só funciona em regimes autoritários. Mas a realidade é mais desconfortável. Os sistemas mais eficientes de controle não funcionam pela força, funcionam pela aceitação gradual. A inteligência artificial tornou possível algo inédito: medir o humor coletivo em tempo real. Cada comentário, cada curtida, cada compartilhamento, tudo vira dado. E dados permitem um ajuste fino. Governos e instituições não precisam mais testar políticas no mundo real. Primeiro, eles testam no campo informacional. Analisam reações, medem resistência, ajustam a narrativa. Se a rejeição é alta, o discurso recua. Se a aceitação cresce, ele avança. Esse processo cria a ilusão de escolha. As pessoas acreditam que mudaram de ideia sozinhas, quando na verdade foram conduzidas por estímulos cuidadosamente dosados. Isso é engenharia do consenso. Não se trata de convencer todos. Basta convencer o suficiente para criar normalidade. E quando algo se torna normal, deixa de ser questionado. Termos que antes causavam desconforto passam a soar técnicos. Decisões que exigiriam debate são apresentadas como inevitáveis. Os dados mostram, os especialistas concordam, o modelo indica. E quando decisões vêm de sistemas, o conflito político se transforma em discussão técnica. Quem discorda não é visto como opositor, é visto como desinformado. Ou pior, como um risco. A Imposto Automóvel acelera esse processo porque aprende rápido demais. Ela identifica quais argumentos quebram resistência, quais metáforas funcionam melhor, quais palavras reduzem rejeição. E com o tempo, o debate público se adapta ao que o sistema favorece. Ideias fora do padrão parecem extremas, mesmo sendo razoáveis. A manipulação vira parte da paisagem. Por isso, combater esse tipo de operação é tão difícil. Mas existe um efeito colateral. Quando o consenso é engenheirado, ele é frágil. E nesse momento as pessoas percebem que não sabem mais quem decide, nem com base em quê. Existe algo mais perigoso do que um governo autoritário. É um governo que não sabe mais explicar por que decide. Quando decisões são delegadas à inteligência artificial, a cadeia de responsabilidade se rompe. O político diz que seguiu recomendações técnicas. O técnico diz que o modelo apontou aquele cenário. E o modelo, pessoas afetadas, liberdades limitadas, vidas alteradas. E quando algo dá errado, ninguém assume. Historicamente, o poder sempre teve um rosto. Hoje, ele se esconde atrás de gráficos e relatórios automatizados. Como protestar contra uma equação? A IA não governa diretamente, ela estrutura o campo onde o governo se move. Ela define o que é viável, aceitável, arriscado demais. Assim, a democracia continua existindo, mas em versão limitada. Você pode escolher entre opções previamente filtradas, debater dentro de limites invisíveis. O mais inquietante é que isso não precisa de malícia. Nasce da busca por eficiência e estabilidade. Mas eficiência sem ética produz sistemas frios. No futuro, talvez não exista um momento claro de ruptura. Haverá atualizações de sistema, novos parâmetros, novos limites temporários. E quando alguém questionar, ouvirá a resposta mais perigosa. Não há alternativa melhor. Esse é o risco da desinformação estatal com operação algorítmica. Não mentir descaradamente, mas moldar a realidade de forma que outras verdades se tornem invisíveis. Se este vídeo te incomodou, ele cumpriu seu papel. Os maiores controles não são impostos, são aceitos. E o primeiro passo para quebrar um sistema invisível é enxergar que ele existe. Se você chegou até aqui, é porque percebeu que as maiores mudanças acontecem em silêncio. Se inscreva no canal para continuar acompanhando o que não aparece nos discursos oficiais. Comente o que você pensa, porque enquanto ainda existe debate, ainda existe escolha.
O algoritmo decide muito, mas ele ainda não decide quem pensa. Até o próximo vídeo.